Olá a todos, eu sou o professor Daniel Gadelha, professor da disciplina de Dinâmica da Faculdade FANOR-DEVAI Brasil. A disciplina de Dinâmica ela é basicamente dividida em duas grandes áreas, que são elas a cinemática e a dinâmica. No conteúdo de cinemática, que nós concluímos na semana anterior, nós estudamos apenas o movimento dos corpos, sem saber as causas desse movimento. Então nós estudamos movimento em uma dimensão e movimento em duas dimensões, que são os conteúdos de cinemática escalar e cinemática vetorial. Nessa nossa semana de aula, nós vamos estudar o conteúdo de dinâmica. No conteúdo de dinâmica, nós vamos estudar as causas do movimento. Então, no conteúdo de cinemática, nós estudamos que um determinado objeto ele se localiza em uma determinada posição, como vocês podem observar. Esse bonequinho ele pode se locomover em cima dessa régua, e aí, dependendo da posição que eu vou colocar, ele vai estar localizado em um determinado ponto dessa escala. Que essa escala ela é dividida em intervalos de 1 metro. Então, se vocês observarem, por exemplo, nesse ponto, o bonequinho vai estar localizado na posição menos 3,829 metros. Esse objeto ele pode estar parado ou pode estar em movimento. No caso dessa situação agora, que vocês estão observando, o bonequinho está em repouso. Por quê? Porque a posição dele não está variando em função do tempo. Se ele estivesse se locomovendo com uma determinada velocidade, vocês poderiam observar que a posição dele está variando em função do tempo. Observem. O bonequinho está se locomovendo e vocês observam que a variação da posição dele em função do tempo é constante. Se esse objeto tiver uma aceleração, a velocidade, vocês observam aqui, que a velocidade está aumentando. Então isso caracteriza o movimento acelerado. Então, na cinemática escalar e na cinemática vetorial, nós temos dois tipos de movimento, que são eles o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. No movimento retilíneo uniforme, nós temos a característica de que a aceleração é igual a zero. Então nós temos uma velocidade e essa velocidade é constante e o seu objeto, no caso nosso rapaz, ele vai se locomover com uma velocidade constante e com uma aceleração igual a zero. Já no caso de um movimento retilíneo uniformemente variado, nós vamos ter uma aceleração constante. Então, se a aceleração é constante, a aceleração, como foi visto em sala de aula, ela é definida como sendo a variação da velocidade em função do tempo. Então, a velocidade do bonequinho vai aumentar. Então, foi isso que nós vimos nas aulas anteriores. Observando o gráfico, o bonequinho ele pode estar numa posição ou na outra. Se ele tiver uma determinada velocidade, vocês observam a velocidade constante, a posição ela vai aumentando de forma linear. Já se nós tivermos um movimento retilíneo uniformemente variado, nós vamos ter uma determinada aceleração e quando realizarmos o movimento aqui, vocês vão ver que a variação da posição ela obedece a uma função de segundo grau, ok? Então isso foi o que nós vimos no conteúdo de cinemática. Já no conteúdo de dinâmica, que é o que nós vamos começar a estudar nessa semana, nós vamos estudar apenas as causas de um movimento. Então, para estudar as causas do movimento, nós vamos conhecer 3 leis de um cientista bastante conhecido, que foi Isaac Newton. Isaac Newton ele formulou 3 leis, e as 3 leis, como vocês conhecem, que vocês já viram no ensino médio, são essas 3 que vocês estão observando aqui. Então, as 3 leis de Newton são: a primeira lei, ela enuncia o princípio da inércia. Segunda lei, o princípio da força resultante. E a terceira lei, o princípio da ação e reação.
Então vamos à primeira lei. Como é que funciona a primeira lei? A primeira lei eu tenho um exemplo aqui bastante conhecido de vocês, que é esse exemplozinho aqui do ônibus. Ó. Nós vamos visualizar agora. Me responde uma coisa, Rosinha. Se um carro estiver parado e não existir nenhum motivo para ele se movimentar, ele vai se movimentar? Claro que não. E se o carro estiver em movimento e não houver nenhum motivo para ele parar, ele para? Também não. Bom, eu acho que você também sabia responder essas perguntas óbvias, não sabia? Pois é, então de certo modo você também já conhece a primeira lei de Newton. Bom, é só substituir a palavra motivo por força. E aí, a primeira lei de Newton pode ser enunciada assim: se a soma das forças que agem sobre um corpo é nula, este corpo mantém seu estado de movimento. Quer dizer então que se um corpo estiver em repouso, permanecerá em repouso. Se estiver em movimento, sua velocidade será constante, ou seja, manterá um movimento retilíneo uniforme. Ah, a primeira lei de Newton também é conhecida como lei de inércia. Inércia. Resistência que todos os corpos materiais opõem à modificação do seu estado de movimento. Se você ainda não sabe, fique sabendo que essas situações muito comuns no nosso dia a dia são exemplos práticos da primeira lei de Newton, a lei da inércia. Quando o motorista dá uma arrancada, todo mundo dentro no ônibus é jogado para trás, pois como todos estavam parados pela lei da inércia, a tendência é continuar parado. É como se o ônibus fosse e as pessoas ficassem. No caso da freada, é o contrário. Tá todo mundo em movimento e o motorista breca. Quer dizer, a tendência, pela mesma lei da inércia, é continuar em movimento. Aí o ônibus fica e as pessoas vão para frente. Ah, então também essa lei da inércia, que derruba o cavaleiro quando o cavalo refuga diante de uma barreira. Veja só. O cavalo fica e o cavaleiro continua em movimento, levando maior tombo. Ok, então vocês viram aí o vídeo que fala sobre a primeira lei, que é a lei da inércia. Então nós vimos que se a velocidade de um determinado objeto é igual a zero, ou se a velocidade dele é igual a zero, ele vai permanecer em repouso sempre. Se a velocidade for diferente de zero, ele vai permanecer em um movimento retilíneo uniforme sempre, desde que não tenha nenhuma força atuando sobre ele. Então esse é o princípio da inércia. O princípio da inércia está diretamente relacionado à massa desse objeto. Então, se nós pegarmos um objeto que possui uma massa grande, ele possui uma massa bem grande, eu posso dizer que esse objeto ele possui muita inércia, porque eu vou precisar aplicar uma força muito grande sobre esse objeto para que ele possa realizar um movimento, como é possível observar aqui, nesse outro simulador. Se eu tenho um determinado objeto que possui uma determinada massa, e se eu aplicar uma força sobre ele, ó, você observa que ele não sai se movimentando imediatamente. E quando eu paro de aplicar a força, esse objeto continua se movimentando porque não tem mais nenhuma força atuando sobre ele. Então, primeiro, ele se manteve, ele ganhou movimento porque eu apliquei uma força. Depois que ele recebeu uma força, que ele ganhou velocidade, ele quer permanecer em movimento. Então, se não tiver nenhuma outra força atuando sobre ele, ele vai permanecer em movimento. A partir do momento que uma outra força atua sobre ele, aí vai entrar em ação a segunda lei de Newton, que é a lei da força resultante. Então, a segunda lei de Newton, ela fala sobre a força resultante. Ou seja, ela diz que a força resultante que atua em cima de um determinado objeto é igual ao produto da massa pela aceleração. Essa é a formulação que você estuda lá no ensino médio. A formulação que nós vamos estudar aqui é que a força resultante é igual à variação, e aí entenda a variação como sendo uma derivada em função do tempo, do momento linear, que é o produto da massa vezes o vetor velocidade.
Obviamente, se você derivar isso daqui, nós vamos ter o seguinte resultado. Aqui eu vou ter a derivada em função do tempo da massa vezes a velocidade mais a massa vezes a derivada em função do tempo da velocidade. Por que esse termo tem que aparecer? Esse termo tem que aparecer porque a massa não necessariamente ela é variável. Por exemplo, você enche o tanque do seu carro, realiza uma determinada viagem, um determinado deslocamento, e o tanque do seu carro vai secando, então o carro vai ficando mais leve. Um avião, ele realiza o percurso dele e vai gastando combustível, ele vai ficando mais leve. Uma escada rolante também você pode ter tanto uma pessoa, duas ou três, que ela vai ter a mesma velocidade. Então a massa ela vai ser uma variável. Quando você tiver um problema que a massa é constante, ou seja, que o seu objeto não se desgasta, não perde massa, esse termo você vai dizer que ele é igual a zero e você vai cair naquela pequena formulaçãozinha que você já conhece lá do ensino médio, que é a força resultante igual a massa vezes derivada da velocidade em função do tempo, a aceleração. Então, a soma de todas as forças que atuam sobre um determinado objeto é igual ao produto da massa desse objeto pela aceleração. Então, se eu tiver uma caixa qualquer e eu aplicar uma força para cá, F1, e outra força para cá, F2, eu vou ter que a força resultante vai ser F1 menos F2. Se eu tiver uma outra força, F3, a força resultante sobre esse objeto vai ser F1 mais F3 menos F2. Por quê? As forças F1 e F3 elas apontam na mesma direção e a força F2 aponta na direção contrária, o que vai garantir que ela vai ser subtraída. E esse termo aqui ele vai ser exatamente igual à massa desse objeto vezes a aceleração desse objeto. Então essa é a formulação da segunda lei de Newton. Na terceira lei de Newton, eu tenho a lei da ação e reação. Então o que ela diz? Para toda ação que eu exerço sobre um determinado objeto, vai existir uma reação de mesma intensidade, porém em sentido contrário. Então vamos supor que essa caixa ela está sobre o solo. Obviamente existe uma força natural que é a força peso. Mas se existe força, deveria existir movimento. Por que ela não se movimenta? Porque o solo exerce uma outra força de mesma intensidade, porém em sentido contrário. Se o sentido dessa é de cima para baixo, o sentido dessa força é de baixo para cima. E essa força vai ser chamada de força normal. Então essa é uma das situações em que a terceira lei de Newton entra em ação. É a lei da ação e reação. Você exerce uma ação e automaticamente vai existir uma reação de mesma intensidade, porém em sentido contrário. No nosso simuladorzinho é possível observar isso também. Observe aqui, que existe uma força gravitacional e existe uma força normal, que essa força normal é a força de reação em relação à força gravitacional. Ok? Então essas são as três leis de Newton, e essas são as três leis que nós vamos começar estudando nessa semana, caracterizando o estudo da dinâmica. Depois desse conteúdo, nós vamos estudar as aplicações das leis de Newton, que aí é que nós vamos ver os planos inclinados, a aplicação de diferentes forças, vamos conhecer a força de atrito, vamos conhecer força elástica, a força gravitacional, acoplamento de polias, e aí vai, ok? Então a próxima força que nós vamos conhecer, já na lei de Newton, é a força de atrito. Então se eu exerço uma determinada força sobre esse objeto, observe que a força de atrito ela está aparecendo aqui. E essa força de atrito ela tem direção contrária. Ok? Então esse vai ser nosso próximo conteúdo, que será estudado na próxima semana. Então, o objetivo dessa nossa videoaula é exatamente trazer para você uma visão geral desse conteúdo que será estudado nessa semana. Então fica a sugestão, fica a dica para que você possa se aprofundar um pouco mais
pegue o seu livro-texto, pegue alguns vídeos no YouTube, aprofunde um pouco mais esse seu conhecimento e leve seus questionamentos para o seu professor em sala de aula durante essa semana. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem enviar um e-mail para mim, ou procurar o seu professor, ou procurar também o representante da sua turma, ok? Agradeço a atenção de todos e bons estudos!